Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente mergulha numa relação que, olha, parece uma verdadeira montanha-russa. Elon Musk e Donald Trump. Exatamente. É uma dinâmica cheia de idas e vindas, né? A gente vai tentar mapear isso usando várias fontes para entender como essa relação evoluiu ao longo do tempo. É isso aí. Nosso objetivo aqui é traçar essa linha do tempo, sabe? Desde como Musk se via politicamente lá atrás, antes de 2016. Passando por aquela fase de aproximação e depois ruptura durante o primeiro mandato do Trump. Aí tem a virada na época do Biden, né? E o apoio gigantesco que ele deu para o Trump em 2024. E claro, como as coisas estão agora em junho de 2025, que, bom, não tá nada calmo. Cada fonte que a gente consultou traz uma pecinha desse quebra-cabeça. Perfeito. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Lá atrás, antes de 2016, como era o Musk na política? Olha, as fontes mostram ele se descrevendo como um centrista. Ele mesmo disse em 2014, tipo, metade democrata, metade republicano. Interessante essa definição. E tinha mais detalhes sobre isso? Sim, ele falava em ser socialmente liberal e fiscalmente conservador e, importante, era registrado como eleitor independente. Queria distância dos partidos, sabe? Faz sentido pensando no ambiente do Vale do Silício daquela época, né? Muito focado em tecnologia e inovação. Exato. Uma pegada meio libertária, talvez. Com foco grande em questões ambientais, energia sustentável, exploração espacial. E aquela ideia dele de um governo em Marte ser uma democracia direta, lembra? Bem tecnocrata mesmo. Isso. Mas o histórico de votação dele é curioso. As fontes apontam que, apesar de ser cidadão americano desde 2002, ele votou pouquíssimo na Califórnia. Sério? Mesmo morando lá tanto tempo? Pois é, parece que só em 2016 e 2018, e por correspondência. Perdeu eleições importantes, tipo com Obama, McCain, Romney. Não parece que era uma prioridade para ele ir até a urna. Mas e doações? Ele colocava dinheiro na política? Ah, sim. Desde 2002, as fontes indicam mais de $1 milhão em doações. E o interessante é que era bem dividido, quase meio a meio, entre democratas e republicanos. Então ele jogava nos dois times, digamos assim. Basicamente. Tem exemplos de doações para figuras como o republicano Rohrabacher, o PAC republicano Majority Committee, mas também para o democrata Peters. E no Texas, em 2014, fez doações bipartidárias. Era pragmático, né? Entendi. Mas aqui acho que a coisa fica realmente interessante. Porque para presidente a história era outra, né? Completamente diferente. O apoio era consistentemente democrata. Obama em 2008, depois em 2012 de novo, Hillary Clinton em 2016, e ele chegou a declarar preferência pelo Biden em 2020. E a relação com o governo Obama? Como era? Ele tinha trânsito lá? Muito boa, na verdade. Havia um alinhamento claro nas políticas de energia limpa, o que obviamente beneficiava a Tesla. O Obama chegou a visitar a SpaceX. Era uma relação positiva. Ok, então esse era o cenário pré-Trump. Aí vem a eleição de 2016. E o Musk não apoiou o Trump. Deixou claro que discordava dele em várias frentes, principalmente meio ambiente e, bom, o estilo político mesmo. Mas o Trump ganhou. E aí, o Musk se afastou? Não imediatamente. Ele adotou uma abordagem que as fontes descrevem como pragmática. Aceitou participar de 2 conselhos consultivos do Trump: o Conselho de Assessoria Econômica e a Iniciativa por Empregos Manufatureiros. E qual era a justificativa dele para isso? Porque, imagino, deve ter gerado críticas, né? Com certeza gerou. Mas a justificativa do Musk era tentar influenciar por dentro. Dizia que queria levantar a questão das mudanças climáticas, daquela proibição de viagens. Ele defendeu publicamente essa participação. Tentou até emplacar um imposto sobre carbono, segundo as fontes, né? E criticou as políticas de imigração do Trump. Exatamente, ele tentou usar aquele espaço para pautar os temas dele. Mas teve um limite. O famoso Acordo de Paris. Esse foi o ponto de inflexão. Junho de 2017. Trump anuncia a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático Global. O Musk tinha defendido publicamente a permanência. E aí não teve mais jeito, ele saiu dos conselhos, né? Saiu e fez questão de anunciar publicamente. Tuitou algo como: as mudanças climáticas são reais. Sair de Paris não é bom para a América ou para o mundo. Foi a primeira vez que ele bateu de frente com o Trump de forma tão contundente.
E não foi o único, né? Outros CEOs, como o Bob Iger da Disney, fizeram o mesmo. Exato. Foi um momento marcante. A partir dali, veio o período de distanciamento claro. O Musk evitava mencionar o Trump, focava nos negócios dele. Mas imagino que as relações profissionais continuaram, né? SpaceX depende de contratos com a NASA, por exemplo. Sim, as relações profissionais necessárias foram mantidas, mas o tom era outro. Críticas pontuais, às vezes veladas, sobre políticas ambientais ou de inovação do governo Trump apareciam aqui e ali. Ok, pulando então para a próxima fase, governo Biden, a partir de 2021. Como começa essa relação? Bom, na eleição de 2020, como a gente disse, o Musk declarou preferência pelo Biden, inclusive disse que votou nele. Mas tem uma controvérsia aí, né? A biografia do Walter Isaacson. Isso. O Isaacson alega que, na verdade, o Musk não votou em 2020, teria achado perda de tempo votar na Califórnia, que já era um estado definido para os democratas. E a opinião dele sobre os candidatos na época? Olha, ele já tinha um certo desdém pelo Trump, mas segundo a biografia, achava o Biden chato pra caramba. Não era um entusiasmo, digamos. E tinha o contexto da pandemia também, né? Isso pesou. Muito. O Musk foi um crítico ferrenho dos lockdowns na Califórnia, brigou com as autoridades locais, ameaçou tirar a Tesla de lá. E acabou tirando mesmo, né? Mudou a sede para Austin, no Texas. Exatamente. Esse conflito com as autoridades democratas na Califórnia já deixou um clima ruim. E a relação com o governo Biden, que começou com um apoio declarado, deteriorou muito rápido. Por quê? O que aconteceu? O Musk começou a sentir que a Tesla estava sendo excluída, esnobada, das iniciativas do governo Biden sobre veículos elétricos. Sério? Mas a Tesla era e ainda é a maior fabricante de elétricos do mundo. Como assim excluída? Pois é. O que parece ter sido o estopim, o evento catalisador mesmo, foi uma cúpula sobre veículos elétricos na Casa Branca, em agosto de 2021. E a Tesla não foi convidada? Não foi. Convidaram a GM, a Ford, a Stellantis, empresas tradicionais com forte presença do sindicato UAW, o United Auto Workers. Ah, a questão sindical. Isso sempre pega nos Estados Unidos. Pega muito. E a Tesla não é sindicalizada. A leitura geral e comentários da própria secretária de imprensa na época, a Jen Psaki, meio que confirmaram isso indiretamente. A influência do UAW pesou na decisão. E como Musk reagiu a isso? Ele tuitou na hora. Parece estranho. Foi público. E a partir daí, as críticas dele ao governo Biden e aos democratas só aumentaram. Foi aí que ele começou a falar do tal Woke Mind Virus. Exatamente. Ele começou a usar essa expressão atacando o que ele via como excessos da esquerda progressista. E ele ligou isso até questões pessoais, como o afastamento da filha trans Vivian. E as críticas não pararam por aí, né? Teve a questão dos impostos. Sim, ele se opôs fortemente a propostas democratas de taxar bilionários. E também criticou os créditos fiscais para veículos elétricos, que davam uma vantagem extra para carros montados por trabalhadores sindicalizados. Era um ataque direto às montadoras tradicionais e ao UAW. Quer dizer, a relação que começou com o apoio virou confronto aberto. Totalmente. E a mudança se tornou formal em maio de 2022. Ele declarou publicamente que passaria a votar republicano. E ele usou palavras fortes, né? Muito fortes. Chamou os democratas de partido da divisão e do ódio. E até previu que, por causa dessa mudança de lado, ele sofreria uma campanha de difamação. E aí veio a compra do Twitter, em outubro de 2022. Isso mudou o jogo também. Completamente. O Twitter, que ele renomeou para X, virou a plataforma política pessoal dele. Uma das primeiras coisas que ele fez foi reativar a conta do Trump, que tinha sido banida. E teve a polêmica dos Twitter Files, né? Sim, ele promoveu a divulgação de documentos internos do Twitter sobre moderação de conteúdo, alegando que eles mostravam uma parcialidade democrata, especialmente no caso do laptop do Hunter Biden em 2020. E ele não se limitou aos Estados Unidos, né? Lembro de comentários sobre o Brasil. Exato. Ele expressou preocupações sobre as eleições no Brasil, se envolveu em debates sobre liberdade de expressão e moderação de conteúdo em vários países. E nas eleições de meio de mandato de 2022 nos Estados Unidos, ele tomou partido. Tomou. Em novembro de 2022, ele fez um apelo direto aos eleitores independentes. Pediu que votassem nos republicanos para o Congresso para garantir um poder compartilhado em Washington. Claramente uma guinada completa em relação ao Musk pré-2016. Sem dúvida. Uma transformação radical na postura pública dele.
E aí chegamos ao ciclo eleitoral de 2024. Como foi a aproximação com Trump dessa vez? Olha, no começo teve uma certa hesitação. Em março de 2024, Musk chegou a dizer que não doaria dinheiro para nenhum candidato presidencial. E vale lembrar que ele e o Trump já tinham trocado farpas publicamente, né? Trump chamou Musk de artista da mentira. Musk disse que Trump era muito velho. Mas essa hesitação durou pouco, pelo visto. Durou pouquíssimo. As fontes indicam que já em abril de 2024, um mês depois, ele estava trabalhando secretamente na criação de um super PAC pró-Trump. Super PACs são aqueles comitês que podem gastar rios de dinheiro em campanhas, né? Sem limite de arrecadação. Exatamente. E o endosso total aberto veio depois da tentativa de assassinato do Trump em julho de 2024. Aquilo parece ter selado o apoio. E foi um apoio só de palavras ou teve dinheiro envolvido? Teve muito dinheiro. As fontes falam em mais de 277 milhões de dólares doados pelo Musk através de diferentes PACs, como o America PAC e o RBG PAC. 277 milhões é uma quantia absurda. Uma quantia que fez dele o maior doador individual de todo o ciclo eleitoral de 2024. Começaram até a chamar ele de o Soros da direita, em referência ao mega doador George Soros, que financia causas progressistas. E o foco dessas doações era o quê? Anúncios? O foco principal, segundo as fontes, foi em operações de get out vote, ou seja, mobilizar os eleitores para efetivamente irem votar no dia da eleição. É um investimento estratégico crucial. E ele expandiu essa atuação política para fora dos Estados Unidos também, né? Sim, bastante. As fontes mostram um ativismo internacional crescente. Apoio a movimentos de direita em quase 20 países. Brasil, Irlanda, são alguns exemplos. Encontros com líderes de direita também, né? Lembro de fotos com Milei na Argentina, Meloni na Itália. Exato. Ele passou a promover ativamente uma agenda nacionalista em diferentes contextos. E usando a plataforma X para isso, claro. Embora isso também tenha gerado controvérsias, como acusações de censura na Índia e Turquia, o que contrasta com a defesa dele do absolutismo da liberdade de expressão. Uma figura complexa e cheia de contradições, sem dúvida. Mas essa aliança com Trump, que pareceu tão forte em 2024, não durou muito depois da eleição, né? Não mesmo. A lua de mel acabou bem rápido. Agora, em junho de 2025, a relação azedou de novo e feio. O que aconteceu dessa vez? O gatilho foi o principal projeto de lei fiscal do segundo mandato Trump, apelidado de One Big Beautiful Bill. É um plano bem amplo de reforma tributária. E o Musk não gostou? Não gostou? Nada. Ele foi para o X e atacou o projeto de forma brutal. Chamou de abominação nojenta. Usou a hashtag #KillTheBill, matem o projeto de lei. Uau! Mas por quê? Qual o problema dele com a lei? A preocupação principal, segundo ele, é fiscal. Ele argumenta que os cortes de impostos propostos não são compensados por cortes de gastos e que isso vai explodir o déficit público americano. Uma preocupação fiscalmente conservadora, aliás. E a briga ficou só na política ou foi pro lado pessoal? Foi totalmente para o pessoal. O Musk chegou a alegar publicamente: sem mim, Trump teria perdido a eleição de 2024. E chamou o presidente de ingrato. Nossa, jogou pesado. E como o Trump reagiu? Imagina, Trump não costuma levar desaforo para casa. A briga escalou rápido e, segundo as fontes, está criando uma dor de cabeça enorme para a unidade do Partido Republicano. Ter seu maior doador de 2024 atacando publicamente seu principal projeto legislativo não é nada bom. Que reviravolta, hein? De maior aliado a crítico feroz em questão de meses. É impressionante como essa relação é volátil. Mostra como esses alinhamentos podem ser fluidos, né? Não é só ideologia pura. Com certeza. Parece uma mistura de convicções declaradas, interesses empresariais muito pragmáticos e também reações muito pessoais, né? Percepções de apoio, de desprezo, de gratidão ou ingratidão, tudo isso parece entrar na conta. Faz todo sentido. Uma trajetória realmente fascinante de acompanhar. E tem um detalhe recente e interessante nesse contexto todo de briga. Em meio a esses ataques ao projeto fiscal do Trump, o Musk jogou uma enquete no X. Sobre o quê? Ele perguntou aos seguidores se seria a hora de criar um novo partido político, um partido centrista. Um partido centrista. E qual foi o resultado da enquete? Teve um apoio massivo.
Milhões de votos, com uma maioria esmagadora a favor da ideia. Interessante. Isso levanta uma questão importante, né? O que essa movimentação toda sinaliza? Pois é, será que isso é só uma provocação no meio da briga com o Trump? Ou sinaliza uma ambição política maior do Musk? E o que isso poderia significar para a dinâmica partidária nos Estados Unidos, que já anda tão polarizada? Fica a pergunta no ar. Talvez seja um vislumbre do futuro da influência dele ou só mais uma reviravolta nessa história. Exatamente. É algo para a gente continuar observando de perto. Quem sabe um tema para uma próxima conversa nossa. Next level. Então, parece que a relação entre Donald Trump e Elon Musk realmente azedou de vez. E tudo aconteceu hoje, né? Dia 5 de junho de 2025. Exatamente. A gente já tinha olhado o histórico deles antes, como você disse, mas o que aconteceu hoje foi uma escalada muito rápida. Sim, um mergulho fundo nos eventos de hoje é o nosso foco. A tensão explodiu por causa daquele projeto orçamentário, o tal Big Beautiful Bill. Isso, e olha, as notícias não pararam de sair. Business Insider, Fast Company, Gizmodo, Wired, The Register, TechCrunch, todas elas detalhando essa ruptura, essa briga pública. É muita fonte. Então a ideia é destrinchar o que cada uma trouxe, né? Para entender essa confusão toda. Perfeito. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça com as peças que surgiram ao longo do dia. Então vamos começar pelo começo. Ou melhor, pela continuação das críticas do Musk ao projeto. Ele já vinha batendo nessa tecla, mas hoje ele pegou pesado. Pegou muito pesado. Ele continuou firme chamando o projeto de conta da escravidão da dívida, sabe? Usando esse termo forte. Nossa, escravidão da dívida. E não parou aí. A fonte Now 01 menciona que ele postou até uma imagem do filme Kill Bill, sabe? Uma referência bem direta. Kill Bill? Tipo, pra matar o projeto de lei? Exatamente essa mensagem. E ainda incitou os seguidores a ligarem para o Congresso, para pressionar mesmo. A preocupação dele, publicamente, é com o déficit, que, segundo ele, passaria de 2 trilhões de dólares em 10 anos. E a fonte Now Zero Walls também fala disso, né? Que ele queria que o projeto fosse totalmente descartado. Isso, ele usou a expressão kill the bill, em maiúsculas mesmo. A crítica dele é que o projeto não corta gastos o suficiente. Isso apesar das projeções que mostram, na verdade, um aumento do déficit em 2,4 trilhões e cortes na área da saúde que deixariam quase 11 milhões de pessoas sem seguro. Quer dizer, ele critica por não cortar o bastante? Mesmo com essas consequências e o aumento do déficit? Meio contraditório, não? Pois é. E ele ainda deu aquela ironizada, né? Disse que um projeto ou é grande ou é bonito. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Fazendo alusão ao nome Big Beautiful Bill. Entendi. E como os republicanos, o partido do Trump, receberam essa pressão toda do Musk no começo do dia? Olha, no início a reação foi bem contida. A fonte Now 001, a mesma que falou da imagem do Kill Bill, diz que o speaker da Câmara, o Mike Johnson, basicamente revirou os olhos. Revirou os olhos? Sério? Foi o que a fonte reportou. Ele disse algo como, não há tempo para um projeto novo, sabe? Desconversando um pouco. E aí ele soltou uma coisa interessante. O quê? Ele sugeriu que talvez o Musk estivesse tão irritado por causa da eliminação gradual dos créditos fiscais para veículos elétricos, algo que, claro, afetaria a Tesla diretamente. Johnson até lamentou o efeito nos negócios do Musk. Ah, então já começou a aparecer a questão financeira por trás da crítica. A fonte Now 015 entra mais nisso, né? Entra muito. Detalha bem como esse projeto impacta a Tesla. Primeiro, elimina aquele crédito fiscal de $7.500 para quem compra um VE e também acaba com o crédito fiscal de produção 45X, que é super importante para as fábricas de baterias nos Estados Unidos. Crucial para a estratégia da Tesla de produzir nos Estados Unidos, imagino. Exatamente. Um especialista citado na fonte Narayan Subramanian argumenta que isso prejudica a competitividade dos Estados Unidos contra a China nesse mercado de VEs. E tem mais. Ainda? Sim, o projeto também afrouxa os padrões de emissões de veículos. Isso reduz a receita que a Tesla tem vendendo créditos regulatórios para outras montadoras. E essa receita não é pequena, viu? Foi tipo 2,76 bilhões de dólares só em 2024. Uau! Então, quando o Musk chama o projeto de pork-filled, cheio de penduricalhos, como diz a fonte Now 015,
tem um interesse financeiro bem claro dele também em jogo. Sem dúvida. Os interesses financeiros dele estão ali, bem visíveis, apesar do discurso ser sobre o déficit e os gastos. E essa visão do Musk sobre o projeto, ela é isolada ou tem mais gente preocupada com os efeitos econômicos? Não é isolada, não. A fonte Now 004 traz um contexto mais amplo. O diretor do CBO, que é o Escritório de Orçamento do Congresso, uma entidade não partidária, diz que o projeto impacta negativamente os mais pobres. Isso é sério. E a Tax Foundation, que é um think tank mais conservador, previu um aumento do déficit de 1,7 trilhão, mesmo considerando efeitos dinâmicos na economia. 6 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia alertaram para o aumento da desigualdade. Até Nobéis. Sim, e tem mais. Ken Rogoff, de Harvard, duvidou do crescimento econômico que o projeto promete. E o Desmond Lachman, do American Enterprise Institute, outro think tank conservador, alertou sobre o receio dos investidores com a inflação e uma cláusula fiscal que afetaria estrangeiros. Ou seja, as críticas vêm de vários lados por motivos diferentes. Ok, então o cenário estava assim. Musk criticando forte por motivos ideológicos e financeiros e economistas de peso também preocupados. E aí? Veio a resposta direta do Trump. Como foi essa primeira reação pública dele hoje? O Trump não esperou muito, não. Lá no Salão Oval mesmo, ele falou com a imprensa. A fonte Now 002 registra a fala dele. Olha, Elon e eu tínhamos uma ótima relação. Não sei se teremos mais. Bem direto ao ponto. Direto mesmo. E ele atribuiu a quê essa mudança? Ele foi na linha do que o Speaker Johnson tinha sugerido. Disse que o Musk estava chateado com o fim do que ele chamou de mandato EV. Na verdade, são os créditos fiscais, né? Mas o Trump usou essa palavra mandato. Entendi. E ele parou por aí? Que nada. A fonte Now 007 diz que depois ele falou estar muito decepcionado com o Musk, dizendo que o ajudou muito. E aí ele deu uma estocada. Qual? Sugeriu que o Musk talvez sentisse falta de trabalhar na Casa Branca e por isso tinha se tornado hostil. Uma insinuação de ressentimento pessoal, né? Nossa. E tem mais declaração do Trump. A fonte Now 012 fala de uma coletiva, né? Teve sim uma coletiva onde ele detalhou mais essa decepção. E aí foi que ele partiu para o lado mais pessoal mesmo. Ele chegou a zombar do olho roxo que o Musk estava exibindo recentemente, perguntando tipo, quer um pouco de maquiagem? Ele fez isso, zombou do olho roxo? Fez e reiterou a história dos créditos EV, chamando de novo de mandato, de forma incorreta, e adicionou outra possível razão para o ressentimento do Musk, a retirada da indicação dele para chefiar a NASA, que acabou indo para o Jared Isaacman. Ah, lembrou desse episódio também. Lembrou. Disse que antes o Musk só o elogiava e previu que agora viriam ataques pessoais. E ainda comparou o Musk a outros ex-funcionários, ex-aliados que se tornaram críticos hostis, falando numa síndrome de perturbação por Trump. Síndrome de perturbação por Trump, ele realmente tem um nome pra tudo. E o Musk, imagino que ele não ia deixar essas falas do Trump passarem em branco, né? Como foi a reação dele nas redes sociais? Ah, foi explosiva. Intensa é pouco, como você disse antes. Primeiro, ele foi direto a negar uma das coisas que o Trump insinuou. A fonte Now 003 diz que ele postou: falso, este projeto nunca me foi mostrado, negando que conhecia os detalhes. Certo, negou o conhecimento prévio. E depois? Aí ele foi para o X, a plataforma dele, e soltou o verbo. A fonte Now 005 detalha isso. Ele criticou de novo o custo do projeto, exigiu a remoção do que ele chamou de montanha de porcaria nojenta, assim, em maiúsculas. Montanha de porcaria nojenta. Ele não economizou nas palavras. De jeito nenhum. E aí ele basicamente chamou o Trump de mentiroso. E soltou aquela que talvez seja a frase mais bombástica. Qual foi? Sem mim, Trump teria perdido a eleição. E completou chamando Trump de ingrato. Uau! Essa é a pesada. Dizer que foi o responsável pela vitória e chamar o presidente de ingrato? Pesadíssima. E não parou por aí. A coisa escalou de um jeito surreal. A fonte Now 013 traz o ponto mais baixo, talvez. Musk chegou a insinuar que o nome de Trump estaria nos tais arquivos Epstein e que essa seria a razão de não serem públicos. Ele escreveu: marquem este post para o futuro. A verdade virá à tona. Meu Deus, ele fez essa acusação ligando o Trump aos arquivos Epstein? Foi uma insinuação bem direta.
Além disso, ele começou a postar memes zombando do Trump, sugerindo que talvez fosse um sócia, falando da idade do Trump, tipo, Trump tem 3 anos e meio de mandato, eu estarei por aí por mais 40 plus anos. Que nível! E ele estava muito ativo no Oeste, então. Frenético. A fonte Now014 contou, foram 49 posts em apenas 3 horas, uma metralhadora de posts. E nesse meio tempo, ele endossou um post de um comentarista, Ia Miles Chong, que pedia o impeachment do Trump. Musk respondeu simplesmente, sim. Ele endossou um pedido de impeachment do presidente que ele ajudou a eleger. A reviravolta é total. Total. E ainda teve mais crítica econômica. A fonte Now016 mostra o Musk prevendo que as tarifas que o Trump quer impor vão causar uma recessão. E também deixou escapar uma frustração, sabe? Frustração com o quê? Por não ter recebido um tratamento mais favorável do governo, apesar de ter gasto, segundo a fonte, mais de 260 milhões de dólares na campanha do Trump. Ah, então ele esperava um retorno pelo investimento na campanha. Parece que sim. E a fonte Neo-017 faz um bom resumo dessa briga toda. Começou com um projeto de lei, passou pela alegação de crédito pela vitória, acusação de ingratidão, as ameaças de contrato, que a gente ainda vai falar, a acusação gravíssima sobre Epstein e o endosso ao impeachment. Uma escalada impressionante em poucas horas. Realmente, uma verdadeira guerra de posts, como você falou antes, e cada um na sua trincheira digital, né? Musk no X, Trump no Truth Social. Exatamente. A fonte Now006 faz uma análise interessante sobre isso. Como essa briga acontece nessas plataformas que são quase extensões dos seus donos bilionários. O Trump usa o Truth Social mais por uma obrigação legal e financeira, né? Mas o poder de comunicação dele como presidente vai além de uma plataforma só. Já o X, apesar dos problemas, continua sendo um palco importante para o debate público. E essas plataformas viram megafones para essa briga pessoal, né? Megafones poderosíssimos. E a fonte Now016 também menciona isso. Como a briga fica meio que em silos, cada um falando para sua base, expondo as rachaduras nessa aliança que parecia tão forte, e mostrando o poder dessas redes e das bases de fãs leais a cada um. Mas você mencionou ameaças de contrato. A briga não ficou só nas palavras e posts, então. O Trump partiu para ameaças mais concretas? Partiu. E bem concretas. A fonte Now005, a mesma que trouxe a resposta inicial do Musk no X, também registrou um post do Trump no Truth Social que dizia algo tipo: a maneira mais fácil de economizar dinheiro para o governo é terminar os subsídios e contratos governamentais de Elon. Cortar subsídios e contratos. Isso é uma ameaça direta aos negócios dele. Diretíssima. E ele reforçou isso depois. A fonte Now010 diz que ele voltou a ameaçar os contratos e ainda alegou que ele, Trump, tinha pedido para o Musk sair da administração antes. Ah, ele inverteu a história que o Musk tinha sugerido sobre querer um cargo. Exato. E a fonte Now013 traz mais um post do Trump nessa linha, dizendo que o Musk estava desgastando sua presença, que ele pediu para ele sair, que tirou o tal mandato EV e por isso o Musk ficou louco. E aí ele repetiu a ameaça: cancelar bilhões e bilhões de dólares em subsídios e contratos governamentais. Bilhões e bilhões. E o Musk, como ele reagiu a essa ameaça específica aos contratos? Ficou quieto. Quieto que nada. A resposta foi puro desafio. A fonte Now010 traz a resposta dele: Go ahead, make my day. Tipo, vá em frente, faça o meu dia. Uma frase clássica de filme de ação, né? Tipo Clint Eastwood. Que ousado. Muito. E ele não ficou só na frase de efeito. Ele anunciou na sequência que a SpaceX começaria a descomissionar a espaçonave Dragon imediatamente. Descomissionar a Dragon? A nave que leva astronautas para a estação espacial. Isso é sério? Seríssimo. A fonte Now014 confirma que ele repediu essa ameaça de descomissionar a Dragon em resposta direta ao posto do Trump sobre cortar contratos. É uma jogada de pressão gigantesca. Porque a SpaceX depende muito desses contratos, né? Demais. A fonte Now116 dá uma dimensão disso. Fala em pelo menos 38 bilhões de dólares que as empresas do Musk já receberam em contratos governamentais, empréstimos, subsídios. É uma relação de dependência mútua, mas com muito dinheiro público envolvido.
Uau! Que dia! Críticas, xingamentos, acusações graves, ameaças bilionárias. E o mercado financeiro? Como os investidores reagiram a essa briga de titãs? Pânico. A palavra é pânico. As ações da Tesla foram as que mais sofreram, claro. A fonte Now 003 diz que elas chegaram a cair 11% hoje. Um analista citado, Paul Hickey, ligou a queda diretamente à briga Trump-Musk. 11%? E outras fontes confirmam essa queda? Sim, a Now 009 fala em queda de mais de 8%, assustando os acionistas, coincidindo com a escalada da retórica. E a fonte Now 010 traz o número mais impressionante, queda de 15% nas ações da Tesla num único dia. 15%! Quanto isso representa em valor de mercado? Mais de 150 bilhões de dólares perdidos em valor de mercado. Num dia. É muita coisa. Um analista bem conhecido da área de tecnologia, Dan Ives, chamou a briga de chocante e disse que gerou um grande medo entre os investidores da Tesla. Imagino. Porque não afeta só a Tesla, né? O medo deve se espalhar para as outras empresas do Musk. Com certeza. A fonte Now 009 menciona exatamente isso. Os investidores temem o impacto em todo o império Musk, incluindo a SpaceX e a Starlink, que também dependem de contratos e regulações governamentais, e agora estão sob escrutínio por causa dessa briga. E essa fonte Now 009 também lembra que a própria postura política do Musk já vinha afetando a Tesla antes, né? Sim, lembra bem. As polêmicas dele no X, as posições políticas, já tinham alienado parte dos compradores de Tesla, especialmente os democratas. Houve até protestos. A fonte cita alguns acionistas, como Dennis Dick e Jed Ellerbrook, falando sobre o risco que o comportamento do Musk representa para a empresa. E agora ele parece ter rompido com o outro lado também. Exato. A fonte Now 010 traz uma análise nessa linha. Uma analista, Merice Vinton, até questiona o futuro do Doge, aquele sistema de pagamentos que o Musk integrava. Agora que ele rompeu com o governo Trump, pode ser visto como ameaça à segurança nacional. Nossa, até o Doge entrou na história. E outro analista, Stephen Buckley, argumenta que o Musk conseguiu o feito de alienar primeiro os democratas e agora os republicanos, colocando em risco futuros contratos e manchando a reputação dele talvez permanentemente. É uma situação complicada para ele. E no meio dessa confusão toda, ele ainda achou tempo para mais uma coisa, né? Aquela enquete sobre um novo partido. Achou? Impressionante. A fonte Now 008 conta que, em meio à troca de farpas, Musk lançou uma enquete no X perguntando se deveria criar um novo partido político para os 80% do meio, nem de esquerda, nem de direita. Um partido do meião. E teve alguma reação a isso? Teve uma notável. Mark Cuban, outro bilionário, pareceu endossar a ideia. A fonte contextualiza um pouco as visões políticas do Cuban também, e a fonte Now 016 também destaca essa enquete como um possível caminho para o Musk se posicionar com uma voz anti-establishment agora. Ou seja, ele briga com Trump e já pensa em criar um terceiro caminho político. Interessante. É uma possibilidade. A fonte Now 016 pondera se essa briga vai consolidar o Musk como essa voz antipoder estabelecido ou se vai prejudicar ainda mais os negócios dele. É uma encruzilhada. E quais as implicações mais amplas que estão sendo discutidas, além do futuro do Musk e das empresas dele? Bom, a fonte Now 017 menciona que isso pode ter implicações para a indústria de tecnologia como um todo. Afinal, outros bilionários do setor também fizeram doações significativas para a campanha do Trump. Será que eles também podem enfrentar algum tipo de retaliação ou reavaliação dessa relação? Fica a dúvida. Realmente um dia explosivo que redesenha completamente essa relação de poder entre tecnologia, negócios e política. A quantidade de informação que saiu hoje é impressionante. Sem dúvida. Cobrimos bastante coisa, desde as críticas iniciais ao projeto, passando pela resposta do Trump, a guerra no X, as ameaças de contrato, o impacto financeiro e essas possíveis implicações políticas mais amplas. Foi um dia intenso. Intensíssimo. E fica aquela sensação, né, depois de uma ruptura tão rápida, tão pública, tão carregada de ego, dinheiro e poder. Exato. Fica no ar a questão. Com essa briga entre duas das figuras talvez mais poderosas e voláteis do mundo hoje,
que efeitos colaterais a gente ainda não consegue nem prever. Que ondas isso pode gerar? Sim, não só na relação entre indústria e tecnologia e o governo, ou no futuro político do Trump e do Musk, mas talvez no próprio cenário político global, sabe? É algo que se desdobrou muito rápido e com um potencial de impacto enorme.